Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. O Governo enfrentou a primeira moção de censura. Foi apresentada pelo Chega e rejeitada. Em causa um possível conflito de interesses. A família de Luís Montenegro tem uma empresa que pode comprar e vender imóveis, mas o Primeiro-Ministro rejeita que se trate de uma imobiliária e garante que não terá nenhum benefício com a aplicação da Lei dos Solos. Também há ministros com ligações ao setor imobiliário, incluindo o ministro responsável pela lei que entrou em vigor em janeiro. É o assunto em debate com os deputados Carlos Reis, do PSD, Miguel Costa Matos, do PS, Filipe Melo, do Chega e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Começo por si, Filipe Melo. O Chega apresentou uma moção de censura ao Governo por causa de um potencial conflito de interesses devido a uma empresa do Primeiro-Ministro que pode beneficiar da Lei dos Solos. O senhor está na mesma situação, tem 50% de uma imobiliária e o seu voto contribuiu para esta lei estar em vigor e o seu voto vai ajudar também a alterar esta lei, já que o senhor tem assento na Comissão de Economia. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos. Boa tarde. E obrigado pela pergunta, porque dá-me a hipótese de esclarecer o que é uma falácia levantada no final desta tarde. Eu tenho realmente uma empresa cuja atividade está encerrada ou suspensa desde 2022, altura em que fui eleito a primeira vez deputado da Assembleia da República. Não é uma empresa de compra e venda, é de mediação imobiliária. Não é para comprar, nem para vender, é para intermediar o negócio. Intermediar o negócio e ganhar daí uma comissão. Comissão, não é produto de compra e produto de venda. São coisas completamente distintas. Com outra agravante ainda face ao que está a ser exposto. É que esta empresa nunca teve qualquer tipo de faturação de intermediação imobiliária. Teve nas outras áreas de negócio, naturalmente. De intermediação imobiliária, zero. Não houve nenhum registro. Portanto, quiseram levantar esta onda porque é mais fácil tentar atirar uma pedrinha pequenina do que receber com um calhau deste tamanho. Não foi também o que o Chega fez quando pôs em causa um potencial conflito de interesses do Primeiro-Ministro, depois de ele ter dito que a sua empresa também não tinha tido nenhum negócio na compra e venda de imóveis? Luísa, a questão é simples. O senhor Primeiro-Ministro, nessa empresa familiar, tem ou não tem imóveis, ou propriedades, ou terrenos? Tem ou não tem? É a questão que se impõe. Tem. A minha tem? Não. Alguma vez teve? Também não. Portanto, acho que aí estamos conversados. Perfeitamente conversados. Em relação aos restantes membros do Governo, têm ainda participações nessas empresas já vamos a essa cujas questão. Empresas estão a laborar. Já vamos a essa questão. A minha não está. Não está. Desde o início de 22. Está esclarecido. Ou seja, há mais de 3 anos. Sr. Deputado, e era preciso uma moção de censura... não tinha feito nada mesmo. Para pedir explicações ao Primeiro-Ministro. Era preciso uma moção de censura para pedir explicações ao Primeiro-Ministro ou era preciso desviar atenções dos casos que envolvem o Chega? Luísa, o presidente do partido, do Chega, o Dr. André Ventura, disse durante a semana que a moção não precisava de ir para a frente se o Sr. Primeiro-Ministro desse uma explicação cabal ao país. Coisa que não o fez. Portanto, se não o fez, a única forma de nós conseguirmos, entre aspas, obrigar o Sr. Primeiro-Ministro a falar sobre o tema era chamá-lo à Assembleia da República. Qual é a forma de chamar? Uma moção de censura. Ou então tínhamos que esperar mais 15 dias para termos o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. Era a única hipótese. Daqui a 15 dias, já o assunto podia não ter este impacto ou podia-se arranjar mais explicações. E durante este tempo não se falaram dos casos que envolveram o Chega? Luísa, os casos que envolveram o Chega, que existiram e que não sabemos se virão mais, é possível, como é possível com o PSD, com o PS, com o Bloco. Repare, isto é normal, isto faz parte do dia-a-dia. Todas as pessoas têm um passado, um melhor, um pior, outro menos bom, seja o que for. Agora, a forma como se lida com os casos que vão aparecendo é que faz a diferença. Carlos E a Reis. forma, deixe-me só mesmo terminar, e a forma como o Presidente do Chega tem lidado com estes casos é um exemplo e uma chapada de luva branca aos restantes líderes partidários. O condenado por violência doméstica, onde é que está?
Este aqui ainda está no lugar. Desculpa? Condenado por violência doméstica. O Chega tem um dirigente que foi condenado por violência doméstica. Quem? O Chega tem um dirigente que foi condenado por violência doméstica. Mas quer falar sobre isso? É que eu tenho aqui uma prova disso, Luísa, se me deixar, se me permitir. Eu só estou a perguntar porque diz que o Presidente ao Sr. Deputado Joana Mortágua, que eu saiba, violência doméstica, ainda bem que falou nisso. Luís Monteiro, sabe quem é? Não venha com conversas. Quer saber onde é que está? É que foi acusado... E ganhou em tribunal. De violência doméstica. Condenado. Luís Monteiro ganhou em tribunal. O mesmo que agrediu não jornalistas no Algarve. Não foi condenado, senhor. Luís Monteiro ganhou em tribunal. Eu estou-lhe a falar de um condenado por violência doméstica. Não venha com conversas, sabe perfeitamente porque é que eu estou a falar. É que eu não sei mesmo. Temos de avançar. Saiu em todos os jornais esta semana. Sei eu, sabe o País, sabe André Ventura. Porque é que não foi afastado? Não venha falar de alguém que ganhou em tribunal. Não venha falar nisso. Eu terei um ciclo eleitoral importante. Todo o prazer em debater consigo sobre isto noutra altura. Agora, se a Luísa está a falar sobre a lei dos solos, eu gostava que a sua deputada Joana Mortágua falasse no caso Robles. Está o assunto arrumado. No outro caso do vosso autarca, que andou a recolher assinaturas para pôr fim ao alojamento legal. E tinha alojamento legal. Violência doméstica está à frente. Se quiser falar sobre isso, não tem nenhum cargo no Bloco de Esquerda. A única autarca que o Bloco teve até hoje. Sabe quem é a única autarca que o Bloco teve até hoje? Continua à frente da Distrital. Continua à frente da Distrital. Essa pessoa não é do Bloco de Esquerda. Filipe Melo, as explicações que o Primeiro-Ministro já deu são suficientes para afastar a suspeita de um conflito de interesses do ponto de vista do Chega? Não, de todo. Mas deixe-me só, Luísa, se me permitirem em 15 segundos, responder ao que disse a deputada Joana Mortágua e o deputado Miguel Costa Matos, que utilizaram a mesma retórica de início de intervenção. Que isto foi uma manobra de diversão para esconder os problemas do Chega. Ora bem, se fosse por isto, Miguel, com devido respeito, o PS nem sequer podia falar, porque são tantos e tantos e tantos os casos e muito mais graves do que os nossos, que nem sei por onde é que havíamos de começar. E o mesmo com a sua deputada Joana Mortágua também, que teve no partido muitos e muitos casos. Mas não apresentei uma moção de censura? Muitos e muitos casos. Para desviar as atenções? A moção de censura, se o Bloco de Esquerda vier a apresentar alguma, nós cá estaremos para debater. E ao contrário do Bloco de Esquerda, não somos movidos por ideologias. Se nós virmos que a moção de censura... Olha, vénia seja feita ao PCP. Vénia seja feita ao PCP, que se absteve. Quem não é movido por ideologia são o Filipe Melo. Gostava de ouvir sobre as explicações que o Primeiro-Ministro deu e que, pelos vistos, são insuficientes para o Chega. A explicação é simples, Luísa. O Sr. Primeiro-Ministro apresenta algo que ninguém lhe pediu. Uma tabela de rendimentos dos últimos 15 anos. Nós não queremos saber quanto é que o Sr. Primeiro-Ministro ganhou. Porque certamente o salário que o Sr. Primeiro-Ministro oferia não provinha daquela empresa. Não provinha daquela empresa. Portanto, aquilo foi mais uma manobra de diversão, mas do seu Primeiro-Ministro, que tentou, como dizia o Carlos Reis no início, atirar lama. O que o seu Primeiro-Ministro fez foi tentar atirar lama para os olhos de todos os deputados. Mas quando o Primeiro-Ministro diz... Está aqui os meus rendimentos. Está aqui os meus rendimentos. Vocês vieram limpar Portugal e vieram enlamear tudo para limpar Portugal. Carlos, eu ouvi-te com muita atenção. Quando o Primeiro-Ministro vem dizer que não tem terrenos que possam beneficiar desta lei dos solos, essa garantia não é suficiente? Luísa, uma coisa eu sei. Olha, o Carlos Reis teve agora a hombridade de dizer: eu tenho prédios rústicos. Assumiu. Eu não tenho. O Sr. Primeiro-Ministro tem. Se podem ou não ser abrangidos pela lei dos solos, não sabemos. Mas pode intermediar o negócio do Sr. Deputado Carlos Reis. Ganha a comissão e ele ganha a venda. Ambos ganham. Por acaso os meus terrenos não são elegíveis. Não. E há mais. Aliás, alguns deles eu nem sei onde ficam. Eu vou-lhe relembrar uma coisa que eu disse. Filipe Melo, a atividade encerrada desde 2022. Diz lá alguma coisa? Se está encerrada... Suspensa. Pronto. Ou seja, não há atividade. Pode reabrir a atividade. Não há. A empresa ainda existe, pode reabrir a atividade. Sabe porque é que não posso?
porque estou em regime de exclusividade e não pretendo dele sair. Ao contrário do Bloco, que defendia que todos os deputados estavam em exclusividade e a deputada Mariana Mortágua estava a serviços... Um dia vais querer trabalhar, vais sair da política. Quando sair da política, deixa de ter exclusividade e vais trabalhar. E continua a fazer o que fazia. Pronto, e vais trabalhar. Então não é isso que temos que fazer. Senhor deputado, ainda não percebi porque é que as explicações dadas pelo Primeiro-Ministro ainda não afastam, do ponto de vista do Chega, a possibilidade de um conflito de interesses. Luísa, é lógico que não. O seu Primeiro-Ministro não conseguiu explicar quem eram ou quem são os clientes. De quem foram os clientes que pagaram quase 700 ou 700 Ele disse que não poderia fazê-lo por respeito a esses clientes. Não pode fazer. Mas por lei é obrigado a fazê-lo. Por uma questão de transparência, tem de o fazer. Tem de o fazer. Não é pode ou deve. Tem. E o tem muita força. Na lei portuguesa, não é o facultativo. É obrigatório fazê-lo. E o seu Primeiro-Ministro não fez. E arranjou ali uma manobra de diversão a dizer, vamos ver, epá, e se os clientes até quiserem dizer, eu não me importo nada. E acho que os meus familiares também, não se importarão. Não se importarão. O seu Primeiro-Ministro, já que teve tanto tempo para preparar a resposta, trazia uma folhinha a dizer, os meus clientes são estes, se não quisesse dizer os números fiscais, estão aqui. Ele explicou porque foi faturado o Sr. Deputado acha que o argumento não é não há segredo comercial, não há sigilo. Mas segredo comercial? Não, é... Pronto, segredo comercial? Não, é o país, é a privacidade das pessoas escancarada, portanto não há dados, não há dados. As leis são para umas coisas, não são para outras. Não são para a proteção de dados, Carlos, não são para a proteção das relações terminar. Como é que se explica? Não, já tinha terminado, que já tinha passado a palavra para o Carlos Reis. Hoje o Parlamento deixou imensa coisa por esclarecer. Como é que encara este argumento do Primeiro-Ministro de que não são só os ministros que podem beneficiar, mas todos aqueles que tiverem terrenos rústicos, a começar pelos deputados que também vão aprovar a lei? Luísa, é fácil de responder. Primeiro, a quem compete legislar é o Governo. Foi o Governo que levou a lei dos solos à Assembleia da República. Mas que o Parlamento vai agora alterar. E o Parlamento vai alterar ou não? Vamos ver. Pode, na especialidade, não ser aprovado. Pode. Segundo ponto, há uma diferença muito grande entre ter ou não ter terrenos rústicos. Eu dei-lhe há um bocadinho um exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro tem. Eu não tenho. O Carlos Reis tem. A deputada Joana Mortágua não tem. Nem rústico, nem não rústico, nem coisa eu também não. Portanto, estou à vontade para falar sobre isso. Portanto, para mim, conta zero. Outra coisa é os ministros terem a participação nas empresas e as empresas estarem a laborar normalmente. E aqui eu complemento o que o Carlos Reis dizia há pouco. Quem tem uma vida passada, vem para a política, volta a ter vida futura. Certo. Mas então, eu desafio quem vem para a vida pública exercer uma função pública de serviço público, suspenda as atividades. Suspenda. Eu suspendi a minha. O Sr. Primeiro-Ministro fazia uma coisa simples. Suspendia a atividade da empresa, vinha prestar um serviço público, acabando o serviço público, retomava a atividade normalmente. É isso que se exige. Agora, os senhores ministros virem para o Governo, no caso o Sr. Ministro da Coesão Territorial, manter uma empresa que está precisamente a laborar numa área que ele próprio está a alterar. O secretário de Estado, ex-secretário de Estado, Hernani Dias, constitui uma empresa, depois de entrar a discussão... Na verdade, duas. A lei, ou duas. Ele já saiu. Depois de entrar a negociação da lei dos solos. Quando nós levantamos essa questão na Comissão de Economia, o Sr. Ministro da Coesão Territorial ficou muito incomodado com as questões. Mas nem por isso disse, eu também tenho uma empresa e está a funcionar. Isto para quem apoia Donald Trump, a trabalhar. E está em plena atividade. Desculpa, é mentira que o Chega apoia Donald Trump. Carlos Reis, se eu puder terminar, enquanto falavas, eu não interrompi. Portanto, eu agradeci o mesmo. O teu história já não tem conflitos de interesses. Assim torna-se difícil. É o chamado à parte. Mas este não é regimental e pronto. Luísa, isto é uma coisa que se fazia muito. Eu lembro-me disto no tempo de escola, quando nós éramos advertidos e apontávamos ao outro qualquer coisa para esconder o que estávamos a ser apontados. E o Chega nunca fez isso. O que o Carlos Reis está a fazer agora é
tentar salvar a pele do Primeiro-Ministro. Salvar a pele do Primeiro-Ministro? Vocês levaram uma coça no Parlamento. E dizer, eu não vou entrar por aí porque... Para concluir, Sr. Repara, olha, eu nunca tive o meu Presidente atrás de outro para tirar uma fotografia a dizer este tipo é o maior e é muito bom. Portanto, foi um bocadinho um presidente condenado em tribunal. Foi um bocadinho condenado em tribunal. Mas porquê? Temos de terminar. Eu felizmente, Luísa, ninguém quer saber disso. Deixe-me só acabar com isto. Quem quer saber de quem é que tirou uma fotografia? Felizmente, não tenho um presidente... coisas que interessem ao país. Não tenho um presidente que anda, desculpa a expressão, a beijar a mão ao Presidente da República Federativa do Brasil, como foi o caso do Sr. O Primeiro-Ministro de Portugal, sim, cumprimento ao Presidente da República do Brasil. Beija a mão, foi ao beija-mão. Do Brasil. Vocês são antipatrióticos quando colocam em causa as relações com o Brasil. Ouça, esse sim condenado e por corrupção. São não foi condenado quando beijam a mão a dias. Bom, Donald Trump também já foi condenado. Está bem. E André Ventura foi à posse dele. A condenação do Lula foi anulada. Não foi porque nem sequer o deixaram entrar. A condenação do Lula foi anulada. Lula da Silva foi condenado. Não foi. Foi anulada. Essa condenação foi anulada. Confia na justiça ou não, senhor deputado? Está bem. Não é está bem. Não é está bem. Foi anulada. Eu confio na justiça portuguesa. A justiça brasileira não conheço. Não conheço a justiça brasileira. Nem tem que conhecer. Quando quiser discutir o Brasil, eu estou aqui. Eu acho que estamos todos de acordo que temos de ter boas relações com o Brasil. Estamos a desviar-nos do assunto. Quando o Brasil estiver a ser bem gerido. Filipe Melo, para concluir. Para concluir. Vocês é que escolhem a gestão. Está bem. Para concluir mesmo, senhor. Sim, mesmo para concluir. Eu estava a tentar, só que não me foi permitido. Portanto, Luísa, para lhe dizer o seguinte, quando os seus ministros vêm para uma função nobre, que é de serviço à população, de serviço ao Estado português, de serviço aos eleitores, têm que vir preparados para suspender a vida que tinham até lá, a vida profissional. Não estamos a pedir que esqueçam que tiveram um passado profissional e que esqueçam que vão ter a seguir ao término do exercício de um cargo público. É durante o exercício de funções. É que durante o exercício de funções suspendam essa atividade.